Então, vamos avançando aqui, falando um pouquinho sobre essa relação. A nossa legislação trabalhista, ela tem um capítulo exclusivo para poder tratar dos direitos da mulher, né? Então, ela tem aí essa importante divisão para tratar dos direitos da mulher. Eu queria destacar aqui algumas questões fundamentais, né? Que a nossa Constituição trouxe, né? Então, com o advento da Constituição, nós tivemos aí também a adequação da legislação trabalhista a princípios fundamentais trazidos pela Constituição e outros também princípios e direitos sociais do trabalho trazidos pelo artigo 7º da Constituição, né? Então, um desses princípios, um desses direitos trazidos, primeiro foi o princípio fundamental da Constituição, que trouxe a isonomia. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, o princípio isonômico do artigo 5º, ele trouxe que homens e mulheres, então, não podem ter tratamentos diferentes, né? E, antes disso, inclusive, na história da legislação trabalhista brasileira, isso não era uma realidade, né? Homens e mulheres eram tratados de maneiras desiguais, né? Isso era regulamentado. Então, para que, então, houvesse consonância com o princípio da isonomia e também no rol dos direitos sociais trabalhistas do artigo 7º da Constituição, né? Incluído pelos incisos 20 e 30, que a gente pode até destacar, a proteção do mercado de trabalho da mulher. Então, tem incentivos específicos que devem ser regulamentados no artigo 30, e a proibição de diferenças de salários, né, em relação ao exercício de funções, de critérios de admissão por sexo, idade, cor ou estado civil. Termos o artigo 7º da Constituição, inciso 30. Então, esses princípios constitucionais levaram aí, então, a um rol de alguns direitos importantes que nós vamos aqui trazer e destacar alguns importantes. Até em decorrência da nossa trilha de estudos anterior, que é o benefício do salário maternidade, o direito à licença, ele, então, está elencado no artigo 392, né, as licenças A395 da CLT. Então, o direito à licença maternidade é um direito trabalhista para a mulher e é de 120 dias e, claro, devido à empregada gestante e à empregada também, que até obtiver aguardo judicial para fins de adoção. Então, isso é muito claro, né? A legislação, ela não faz distinção entre a mãe que adota, a mãe que tem a guarda para fins de adoção ou a mãe que vai dar à luz ao seu filho, né? Então, todas, se empregadas, têm direito à licença maternidade pelo período de 120 dias. Esse período é concomitante, né, aí o benefício do salário maternidade. Então, durante o período de licença maternidade, a mamãe, né, seja adotante, seja aquela que obteve guarda, seja a mamãe gestante, ela tem direito ao salário integral e, quando variável, deve ser calculado de acordo com a média dos 6 últimos meses de trabalho, né? Então, esta é uma regra que está, então, consagrada na CLT, artigo 392, 392-A e o 393. No caso de aborto não criminoso, né, comprovado, evidentemente, por atestado médico,
a mulher tem direito de repouso remunerado de 2 semanas, sendo assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do afastamento. E é muito interessante porque o texto trabalhista ele sempre se preocupa com o trabalho da mulher e com a proteção da sua função, né? Por isso que traz medidas sempre protetivas nesse sentido, de retornar à função que ocupava, retornar à função que exercia antes do período de afastamento. É direito também da mulher a dispensa da jornada para consultas e também é direito à transferência de função. Então, nos termos do artigo 392, parágrafo 4º, é garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e os demais direitos, transferências de função, quando as condições de saúde assim exigirem. Assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho. Então, durante a gravidez, sem prejuízo do salário, é direito da empregada transferência de função. Quando ela está gestante, né? Então, a função que ela exerce for prejudicial à condição da gestação e a gestação assim exigir, ela tem direito de mudar de função e ir para uma outra função, enquanto ali está no seu período de gestação, e logo após ela tem direito de retornar ao trabalho, né? Logo depois, todo o período de gestação, da sua licença maternidade, ela pode retornar à sua função aí anteriormente exercida. Também é direito da empregada a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Então, aqui o legislador trabalhista buscou garantir a tranquilidade para a mamãe que está trabalhando, no mínimo aí de 6 consultas, né, e demais exames complementares. Então, a ideia aqui é que, durante o período de gestação, a mamãe não precisa se preocupar se ela precisar ter uma dispensa, uma falta justificada. Então, nos termos do artigo 392, parágrafo 4º, né, esse aqui é mais um motivo de falta justificada, exclusivo para a mulher e exclusivo para a mulher gestante. Ela pode, então, no mínimo, ter aí a tranquilidade de ter suas consultas, fazer o seu plano pré-natal e todo o acompanhamento necessário, além de exames complementares, não é? Muito importante aí, esses 2 direitos, eles estão os 2 do parágrafo 4º do artigo 396. Direito à transferência de função e direito à dispensa da jornada para consultas médicas e exames complementares à gestação. É também direito, né, da mulher a estabilidade, né, a famosa estabilidade provisória por motivo da gestação. Esse direito é um direito que está no artigo 10º, inciso 2, letra B, a linha B, né, do ato das disposições constitucionais transitórias, então está na Constituição, mas na reforma trabalhista ele foi adotado, né, criou-se uma nova redação para o artigo 391-A, parágrafo único, né? Que direito é esse? A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória do início da gravidez até 5 meses após o parto, né? Fica proibida a dispensa de forma arbitrária ou sem justa causa, né, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E, recentemente, a empregada, né,
e o empregado adotante, por isonomia, se ele tiver guarda para fins de adoção, também passar a ter direito à estabilidade provisória. Então, isso é importante porque é algo recente, porque por força da isonomia, então, o empregado adotante, aqui nós estamos falando de qualquer empregado, seja homem ou seja mulher. O empregado adotante tem direito à estabilidade provisória. Então, nos termos do recente criado artigo 391A. Então, algumas decisões ainda estão em pautas de julgamento, né? Então, nós não temos muitas decisões ainda no Tribunal Superior do Trabalho sobre esse tema. O tema do empregado, que é dispensado, mas tem direito à estabilidade provisória. Essa estabilidade, evidentemente, no caso do empregado ou empregada adotante, ela conta da confirmação da adoção até, né, o período de 5 meses dentro da licença do salário maternidade. Por quê? Porque o empregado adotante também tem direito à licença maternidade. Eles também têm direito ao salário maternidade. Então, a estabilidade provisória, nos casos de adoção, tem sido contadas aí dentro de 5 meses a contar do início aí da licença maternidade, a contar do início do período de licença de pagamento do salário maternidade. Então, o direito à estabilidade tem sido extensivo. E também, durante um certo tempo, questionou-se, inclusive judicialmente, se a estabilidade provisória da mamãe também valeria para contratos por prazo determinado, inclusive os contratos por prazo determinado do tipo por motivo de experiência. E nós temos uma súmula, né? Então há uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que pacificou entendimento contrário, né? O direito à estabilidade é um direito que vigora em todos os tipos de contrato de trabalho e, inclusive no contrato de aprendizagem, ok? Então, direito à estabilidade. Mais recentemente, então, nos casos de adoção. Outro direito aqui da mulher, o direito a intervalo especial para a amamentação, né? Então, a mamãe tem direito, né, de 2 descansos especiais de meia hora cada um para amamentar o filho durante a jornada de trabalho até que este complete 6 meses de vida, né, ou 6 meses de idade, ou um prazo maior a esse, se houver prescrição médica. Então, se houver prescrição médica, pode ser um prazo maior do que 6 meses de idade. Então, o direito de amamentação aí são 2 descansos especiais, né? Excluindo já os descansos que normalmente a mamãe tem direito quando trabalha, né? O descanso do intervalo entre a jornada. É claro, vale lembrar que esse é um descanso especial, né? E como qualquer descanso, ele não trará nenhum prejuízo à remuneração da mamãe, não traz prejuízo a nenhuma remuneração da mamãe. Mais um direito especial aqui da mulher, né? E interessante aqui tratar que toda mulher, independente de estar grávida, tem direito a um intervalo de 15 minutos antes de começar o trabalho em jornada extraordinária. Então,
vamos imaginar que uma mulher, ela tem lá o seu acordo para realizar a jornada extraordinária, e dentro desse acordo, então, vai se ter aí o momento de iniciar uma nova jornada, mas agora a jornada em hora extra. As mulheres têm direito a um intervalo de 15 minutos antes de começar o trabalho. Não pode ser na sequência, né? É interessante a orientação jurisprudencial número 26 do Tribunal Superior do Trabalho, que destaca, e eu trouxe aqui o texto até na íntegra para a gente ver aqui, né? Então, a interessante redação aqui da orientação jurisprudencial, que diz o seguinte sobre esse tema. E ainda que seja alegado que a Constituição prevê a igualdade entre homens e mulheres, a constitucionalidade do artigo já foi reconhecida, considerando que a mulher desempenha dupla incumbência, a familiar e a profissional. Interessante, porque houve uma discussão porque a mulher tem direito a esse intervalo especial antes de começar a jornada de hora extra e o homem não, já que a Constituição trouxe o princípio da isonomia. E a orientação jurisprudencial deixou claro o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 384 e destacou que a mulher desempenha dupla incumbência, a familiar e a profissional. Lembrar que o não cumprimento do intervalo previsto nesse artigo 384, né, gera o pagamento como extra do período de descanso entre a jornada comum e a sua prorrogação, além de seus reflexos, né? Você vê que esse período que não for pago, é suprimido, ele vai ser, então, considerado um período de jornada extra, bem como seus reflexos, né? Então, direito a intervalo de 15 minutos antes da jornada de horas extras. É importante destacar que a Lei 11.770 de 2008 trouxe e criou o programa da Empresa Cidadã. E esse programa é um programa facultativo. A empresa, então, que optar por participar desse programa, ela pode ampliar a licença maternidade e pagar mais 60 dias de salário maternidade para a mamãe. Então, a empresa paga mais 60 dias de licença maternidade para a mamãe, a empresa que fizer aí e aderir a esse programa. E ela terá, em contrapartida do governo federal, né, respectivos descontos e benefícios. Toda empresa que adere ao programa tem do governo federal descontos e benefícios, né? É interessante que, mais recentemente, em 2016, também foi incluído nessa mesma lei, a 11.770, a possibilidade, então, de estender aquilo que se chamou de licença paternidade, estender o período de faltas justas do empregado, o papai ali, que já tem um direito de 5 dias de faltas justas na primeira semana de nascimento do seu filho. Então, a empresa que faz parte do programa Empresa Cidadã pode estender por mais 15 dias também esse período de faltas justas, né? Destacar aqui que algumas outras proibições e direitos, né, e proteção a essa relação de trabalho da mulher, né? Como publicar e fazer publicar anúncio de emprego que tem referência a sexo, a idade, a cor, a situação familiar, é proibido, né? Então, não pode publicar anúncio dessa maneira, né? Evidentemente, e a legislação traz e deixa salvaguardado, quando a natureza da atividade a ser exercida é pública e notória. Então, muitos erros nós encontramos aí em vários anúncios de emprego, né? Que não fazem aí a devida redação. Não posso
colocar lá, então, um anúncio onde eu destaque se eu quero um homem ou se eu quero uma mulher. A não ser que a natureza da atividade, publicamente, notoriamente, sem precisar explicar, todo mundo sabe que aquela função é uma função específica adequada à mulher, aquela função é uma função específica adequada ao homem, né? E também idade, né? Então, idade, situação familiar. Também é proibido ter anúncio nesse sentido. Também é proibido recusa de emprego, promoção ou motivação em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Também considerar o sexo, a idade, a cor, a situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional é proibido. A legislação proíbe essas situações. Também é proibido exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. E também impedir o acesso a adotar critérios que sejam subjetivos para o deferimento de inscrição ou aprovação em concurso em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. É proibido. E, por fim, para que a gente, então, feche a nossa trilha de estudos nessa noite, nesse encontro, proceder o empregador ao preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias é proibido, termos do artigo 373-A da CLT. Então, durante muito tempo, a nossa legislação ela foi uma legislação que não trazia e não protegia a mulher em seu pleno estado de gravidez ou não protegia a mulher em estados onde ela precisava exercer trabalho. Ela era considerada sempre de maneira errônea, né? Diferente do homem. Então, por isso que nós temos uma legislação que protege, né, e que dá amparo legal a esses direitos da mulher.